Uma boa noite para todo mundo. Boa noite, tudo certo? Tudo bem? Quem está nos visitando pela primeira vez aí, que nunca veio nos Inconformados, não precisa ter vergonha, só levantar a mão, eu não vou chamar aqui na frente, prometo. Aí tem um galerão, ó. Aqui, ali, aqui. Sério? Olha aí, levanta a mão aí só para a gente poder contar. Os visitantes vão, o nosso pessoal vai contar, porque eles querem te dar um presente no final. Então mantenha a sua mão levantada se você está vindo pela primeira vez nos Inconformados. E no final eles vão te dar um presente, né? Cadê a Milena aí? A Milena está com um presente, já entreguei para ela. Pode baixar a mão, obrigado. Espero que alguém tenha contado aí. No final, nós queremos te dar um presente. Mas antes, eu gostaria de compartilhar algo com vocês da Palavra de Deus. E é um texto que você não precisa nem ser crente para conhecer. Se você se familiariza com a igreja evangélica, talvez você já ouviu esse texto, já ouviu esses versículos, ou já conhece alguma canção que canta esses versículos aqui. Mas talvez você não saiba quem falou isso e por qual motivo falou, e qual o panorama, a realidade de quando essa pessoa falou o que falou. O texto que eu quero ler está lá em Abacuque. Você não vai ter no slide aí, mas está lá em Abacuque, no livro de Abacuque, quase no final do Velho Testamento, no verso 3, do capítulo 3, os versos 17 a 19. Diz assim, se você não tem a Bíblia aí, preste atenção. O próprio Abacuque escrevendo, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Essas palavras foram de um homem chamado Abacuque. E ele escreve, o livro de Abacuque tem 3 capítulos só, é uma carta pequenininha, é um livro pequeno. Mas o contexto em que esse homem vivia na época era um contexto onde o povo de Judá, da linhagem dele, aonde ele vivia, ou seja, esse povo fazia parte de lá quando Deus tirou do Egito, Deus fez o milagre acontecer e eles atravessaram o Mar Vermelho e ficaram pelo deserto e eles chegaram na Terra Prometida. É esse mesmo povo. Mas esse povo estava perdido. Tinham passado anos e anos e anos, nova geração tinha vindo e hoje eles não estavam buscando ao mesmo Deus que tinha tirado eles lá do Egito. E o império babilônico está crescendo. E estava se tornando uma oposição, estava se tornando um reino muito potente e cruel, que estava dominando todos e tudo ao seu redor. E Abacuque era um homem de Deus, era um profeta. E ele percebe isso. Ele percebe que a Babilônia está crescendo e o império da Babilônia é totalmente contrário aos princípios de Deus. Tem idolatria, tem sexualidade, tem prostituição. Tudo contrário à palavra de Deus. E ele começa a perceber aquele povo prosperar, aquele povo crescer, o exército, o rei da Babilônia crescer cada vez mais. E ele começa a perceber que aquilo não ia dar boa coisa. E o reino da Babilônia começa a conquistar novos povos, e eles vão invadindo, e eles vão lutando, e eles vão guerreando, e eles vão vencendo. E o povo de Judá já vivia um tempo onde eles já não adoravam muito a Deus. Eles até conheciam, mas eles não viviam aquilo.
E nos 2 primeiros capítulos desse livro, esse homem, ao contrário dos outros profetas que Deus levanta para ser boca de Deus, para falar com a nação, ei, acordem, o que vocês estão fazendo? Que vida que vocês estão levando? Vocês estão dizendo uma coisa e vivendo outra. Deus não faz isso com Abacuque. Mas pelo contrário, Abacuque se achega a Deus e ele questiona a Deus. Ele coloca um monte de questionamentos, de perguntas a Deus. E no capítulo 1 e 2 ele pergunta: Deus, como nós conseguimos, como que o ímpio, como que o idólatra, como que aquele povo, aquela nação está prosperando? E aqueles que seguem firmes te adorando, estão se ferrando. Como que, ainda que a nação esteja meio perdida, ainda existem homens e mulheres tementes a ti. Mas essa galera está se ferrando. Essa galera provavelmente vai ser presa e vai virar escravo de uma nação totalmente idólatra e imoral. E mais tarde é o que acontece. O reino da Babilônia chega e leva cativo, leva como prisioneiro, como escravo, toda a nação de Judá. E eles ficam presos lá, eles viram escravo por 70 anos. Mas antes disso acontecer, Abacuque já estava percebendo que isso ia acontecer. E ele faz esse questionamento. Mas, no capítulo 3, Deus ministra na vida de Abacuque. E ele profere essas palavras que eu falei. Ainda que a figueira não floresça. Aqui ele começa a usar exemplos comuns da época. Era uma época, era um momento que eles viviam do agropastoril, ou eles tinham criação de cabras, de ovelhas, ou viviam do plantio, e era comum. Então ele estava dizendo que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ou seja, ainda que a gente tenha prejuízo. Talvez se fosse Abacuque fosse viver no dia de hoje, ele ia falar assim, ó, ainda que todas as igrejas fechem, ainda que venha uma enchente e leve tudo, ainda que os meus pais me abandonem, ainda que eu morra solteiro, ainda que eu tome um pé na traseira, ou seja, trocado, ainda que a crise financeira venha a vir, ainda que o governo tire os meus direitos, ainda que eu seja preso, ainda que eu sofra um preconceito, ainda nós podemos trocar esses exemplos aqui por coisas reais hoje. Mas o final, quando ele diz, ainda que tudo isso aconteça, eu, mesmo assim, me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei em Ti. E eu quero dizer para você que a única forma de a gente conseguir encontrar uma alegria, mesmo em meio ao caos, ou às situações que a gente passa, é conhecendo quem Deus é. Porque como você vai confiar que Deus está cuidando de você, se nascer, ainda hoje de tarde eu estava explicando para uma pessoa como que tinha acontecido a enchente. Como você vai confiar de que Deus está cuidando de você, se você sai da sua casa na sexta-feira às 8 da noite, porque a água está começando a entrar, a invadir a sua rua, e você acorda às 5 da manhã do sábado em outro lugar, e a água já está no teto da sua casa, na ponta do telhado. Em poucas horas, deu 3 metros de água e você perdeu tudo, porque você achou, não vai subir nada, eu não vou levar nada. Como que você vai dizer nesse momento, não, mas Deus está cuidando de mim? Como dizer que você vai se alegrar e vai saber que Deus está cuidando, se você receber um diagnóstico de que você está com câncer?
E é um câncer agressivo, que já está espalhado ou muito violento. Como nessa hora você dizer: eu sei que Deus está cuidando de mim? Como nós vamos dizer que Deus está cuidando e se importa comigo, se eu começo a passar necessidade financeira e necessidade de comida, porque eu estou tentando arrumar um emprego, ou eu estou numa crise, e eu não consigo nem comer direito? Como dizer que Deus me ama e Deus se importa e cuida comigo, se os meus pais tiveram uma doença ou sofreram alguma coisa e morreram, e eu fiquei sem chão? Como, gente, explicar isso? O livro de Abacuque, ele é uma luta pessoal desse homem, tentando permanecer com a sua fé, tentando acreditar que Deus é bom, que Deus se importa com ele, mesmo havendo tanta injustiça, mesmo ele olhando para a circunstância e vendo tanta tragédia, tanta coisa ruim acontecendo. Alguns dizem que o livro de Abacuque é como um Salmos, é um novo livro de Salmos, porque é mais lamento do que qualquer outra coisa. Mas nessa reclamação, nós podemos ver uma diferença na vida desse homem, que estava baseado no relacionamento dele com Deus. E o relacionamento dele com Deus é o que fez a diferença na vida dele. E o relacionamento seu com Deus é o que fará a diferença na sua vida quando o dia mau chegar. Ou o seu relacionamento com Deus é o que faz a diferença hoje, se você está passando pelo dia mau. Mas para isso, nós precisamos ter uma fé madura. Nós precisamos amadurecer a nossa fé. E a nossa fé, ela não é amadurecida só vindo aqui, num culto desse aqui, levantando as nossas mãos, cantando uma canção, porque isso não amadurece ninguém. Isso é um complemento. Mas eu preciso entender que eu tenho que andar com Ele todos os dias. No questionamento de Abacuque, nos 2 primeiros capítulos a Deus, Deus fala com ele. E sabe o que Deus fala para ele? Deus diz para ele que o justo, aquele que é correto, aquele que vive nos caminhos de Deus, ele vai viver pela fé, e não pelo que ele está vendo. O justo viverá pela fé. E a fé, o que é? É a certeza, a Bíblia fala, é a certeza das coisas que eu não vejo. Então eu tenho certeza de uma coisa que eu não estou vendo. É difícil, mas isso é a fé. E quem é seguidor de Jesus, quem acredita e anda com Ele, vive assim. Cara, eu não estou entendendo. Cara, eu não tenho resposta. Por que Abel morreu na Bíblia depois de ele ter feito um sacrifício agradável ao Senhor? Um homem justo morreu por agradar o coração de Deus. Por quê? Eu não sei. Por que existe tantas pessoas que sofrem de forma injusta? Se você for no Hospital do Câncer Infantil em Porto Alegre, é de chorar. Crianças que nasceram e nunca brincaram, nunca saíram para ver a luz do dia, porque nasceram e se criaram dentro do hospital tratando uma doença. Por quê? Eu não sei. Não tem resposta. Mas não é isso que vai condicionar quem Deus é para mim. E eu vou dizer, quem Deus é para mim pode não ser para ti. Quem Deus é para mim pode não ser para você.
Agora, Deus, Ele é, e ponto final. Ele é o que, pastor? Ele é aquele que tem o universo na palma das suas mãos. Ele é aquele que tem o seu nome gravado na palma das suas mãos. Ele é aquele que sabe quantos cabelos da sua cabeça caiu hoje e vai cair até acabar o dia. Você pode nem acreditar nisso, mas Ele é esse. Porque a sua palavra de Deus, a palavra dele diz isso. Enquanto nós esperamos as respostas dos porquês da nossa vida, nós podemos aprender com o exemplo deste homem, aprender com o exemplo que a Bíblia nos traz, de que ainda que a figueira não floresça, ainda que eu acorde e eu fui demitido, ainda que eu acorde e eu comece a sentir uma coisa mal, eu não sei o que é, ainda que o mundo conspire contra mim, ainda que parece que está dando tudo errado, ainda que a crise venha, ainda que os seus planos, todos eles que você fez, foram frustrados, não deu certo, ainda que lhe falte dinheiro para o básico, ainda assim, nós temos que nos alegrar. Ainda assim, nós temos que saber, você tem que saber, que Deus está cuidando de nós. Que Deus está cuidando de todo aquele que nele confia. E sabe por quê? Porque quem crê nisso, vive pela fé. E a fé, a gente não palpa. A fé não é aquilo que os meus olhos estão vendo. E eu quero terminar esse momento aqui fazendo você pensar na sua vida. Qual é o grau de maturidade da sua fé? Qual é o grau de confiança que você tem em Deus? Porque eu quero lhe dizer uma coisa. Talvez você já está passando por um vale, por um buraco. Talvez a coisa melhore, mas talvez a coisa possa piorar. Mas vai passar, em nome de Jesus. Talvez você não está, você está... graças a Deus, essa palavra é só zica, sai de mim, isso aí não é para mim. Eu estou bem empregado, estou bem financeiramente, meu relacionamento está tudo bem, amém, glória a Deus. Mas não baseie o seu relacionamento com Deus, ou quem Deus é na sua vida, pela fase boa que você está passando. Porque isso é tolice, é burrice. Isso é achar que Deus é bom porque eu estou bem. Todo mundo aqui, gente, é novo. Uma galera nova. Talvez, se você não tenha se você tem os seus pais ainda, eu quero dizer uma coisa para você, que se Jesus não voltar antes e a ordem correta da vida seguir, todos nós vamos perder os nossos pais um dia aqui. Se você tem a sua mãe e seu pai. E eu não sei, graças a Deus eu ainda não sei o que é perder um pai e uma mãe. Mas isso um dia vai acontecer. Se as coisas naturalmente acontecerem. Nesse dia, com essa dor, quem Deus vai ser para mim? Ou qualquer outra situação que aconteça na nossa vida. Em que papel Deus estará na sua vida? Aonde Deus estará na sua vida? A gente canta aqui que Ele é o motivo que a gente gasta a nossa vida. Mas às vezes, nós condicionamos isso, eu gasto a minha vida até alguma coisa dar errada e eu questionar Ele. Por que aconteceu isso? Por que isso aconteceu? Por que tal coisa chegou na minha vida? Que eu e você venhamos ter uma fé, venhamos correr e avançar para cada dia mais, temos uma fé cada vez mais madura.
Porque não é o pastor, não é essa igreja, não é os seus pais que vão sustentar a sua fé baseada em quem Deus é em você, mas é o seu relacionamento com Deus. Porque quando o dia mal vier, você vai poder olhar e dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o fruto que ela deveria dar, porque eu plantei ali, ainda que os campos fiquem vazios e improdutivos, se ficou improdutivo, eu não tenho como trabalhar, não tenho como comer, ainda assim, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou me exaltar no meu Deus, da minha salvação, e dizer que Ele é soberano e é Ele que é a minha força. Não é a minha casa, não é meu emprego, não é meu relacionamento, não é o meu dinheiro. É o único Deus que torna os meus pés firmes. É o meu Deus que passa por mim, comigo nos lugares mais difíceis. Eu convido vocês a se colocarem em pé. Feche seus olhos. Eu queria que você refletisse na sua vida, baseada na maturidade da sua fé, o quanto você confia que Deus está no controle da sua vida. E eu quero dizer para você que, se você está passando pelo um vale, assim como Abacuque estava questionando e não entendendo o porquê de muitas coisas, se você está sem entender o tanto de coisa que tem acontecido na sua vida, eu quero dizer que Deus, Ele está te dando a oportunidade de você aprender a depender mais dEle, a confiar mais nele.